Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e hoje eu estou falando um pouco mais baixo porque o último filme do dia terminou agora são 2h15 da manhã, não quero acordar o pessoal, perturbar o pessoal no quarto lá do hotel. Então, hoje eu vi 4 filmes. O primeiro foi um filme brasileiro de um diretor chamado Guilherme Coelho, o título é Órfãos do Eldorado, com Daniel de Oliveira, Dira Paz. Que é um filme enfim, o Daniel de Oliveira faz um personagem torturado, obcecado e faz esse personagem muito bem. O Daniel de Oliveira é um ator que realmente cada vez, eu acho, vem evoluindo cada vez mais. E nesse filme, que depende pesadamente da atuação dele, ele faz jus a essa confiança da história, do diretor, porque ele realmente vive esse personagem torturado. Tem um arco dramático não muito bem discernível, porque na verdade ele passa por uma mudança radical no terceiro ato. Basicamente esse é o arco dramático dele, porque nos 2 primeiros ele está meio que vivendo um conflito que se repete. E esse é o problema, inclusive, do Órfãos do Eldorado. A estrutura narrativa do filme é problemática. É um filme que parece que não tem foco, é um filme que parece que não sabe exatamente como desenvolver a sua história. E por melhor que você tenha, por melhor que seja o ator, estou confuso porque são 2h15 da manhã, 41 anos de idade, dei um desconto. Por melhor que seja o ator, por melhor que seja a performance, por melhor que seja a fotografia, e é uma fotografia muito boa desse filme, por mais interessantes e fascinantes que sejam as locações, se você não tem uma estrutura discernível, numa história minimamente discernível, se você basicamente está dependendo, construindo o seu filme em torno simplesmente de um conflito entre pai e filho e um conflito amoroso entre um casal que ao mesmo tempo não sabe exatamente como foram para ali, para onde eles vão, se amam, mas se odeiam, tem ressentimento um com o outro, mas ao mesmo tempo não vive sem o outro. Um filme não adianta, não vai sustentar só por isso. Há que se ter uma estrutura e uma história minimamente discernível, pelo menos uma estrutura, não, a história não é necessária, mas uma estrutura narrativa, e o Órfãos do Eldorado infelizmente não tem. Então é um filme que peca por isso, por melhores que sejam as atuações, como eu falei, e vários dos seus aspectos técnicos. Não é um desastre, está longe de ser um desastre, mas também está longe de ser um bom filme. O que é o oposto do segundo filme que eu vi no dia, que é o final da turnê, ou a legenda do filme dizia que era o fim da turnê, então nem sei mais qual é o título em português, que é baseado nas entrevistas, na série de entrevistas que um escritor chamado David Lipsky fez. Achei que alguém estava vindo bater na porta. Uma série de entrevistas que um escritor chamado David Lipsky fez para Rolling Stone com David Foster Wallace, logo depois que lançou a obra-prima dele, que é o Graça Infinita. É um filme basicamente construído a partir da conversa desses 2 personagens. Então o filme tinha tudo para soar ou teatral, ou monótono, ou mesmo entediante, e ele não é nada disso. Claro que ajuda o fato de que eles estão viajando, então muda a locação o tempo todo. Eles estão no restaurante, eles estão na casa do David Foster Wallace, eles estão dentro de um carro, eles estão dentro de um avião, eles estão numa noite de autógrafo, eles estão num hotel. Então, como o cenário vai mudando o tempo inteiro, isso isso confere um certo dinamismo à história. Mas não é só isso. As conversas, para começar, são conversas fascinantes. São conversas que discutem a natureza do artista, suas inseguranças, e um tema específico que eu vou discutir daqui a pouquinho. Mas essas conversas elas são construídas através de uma dinâmica muito sensível entre o Jesse Eisenberg e o Jason Segel, que realmente me surpreendeu muito, porque ele constrói um David Foster Wallace, embora com maneirismos do verdadeiro David Foster Wallace, uma cadência de fala, mas é um personagem multidimensional, e mais do que isso, tive que cortar de novo porque passou alguém aqui de novo. Eu tô me sentindo culpado de estar gravando esse vídeo essa hora. Eu estou fazendo por vocês estão me fazendo sentir uma culpa muito grande. Olha só os sacrifícios que eu faço por vocês.
Mas eu estava falando, entre essas conversas do David Foster Wallace e do David Lipsky, um dos temas principais é a depressão, que era um tema, obviamente, muito importante, principalmente considerando-se a forma como David Foster Wallace encerrou a sua vida. E a maneira como o personagem, o Jason Segel, evoca a dor interna do David Foster Wallace é muito bonita. Tem um monólogo dele quando ele fala. Ele começa falando respondendo a uma pergunta do David Lipsky que não tinha nada a ver com depressão necessariamente, mas ele entra na conversa sobre a depressão e essa cena se transforma num longo monólogo extremamente comovente, no qual ele fala sobre o peso, o medo constante que é você desistir da própria vida e sem querer, você não quer, mas a depressão é uma doença traiçoeira, uma doença cruel, porque ainda te faz sentir, eu já escrevi sobre isso alguma vez, te faz sentir culpa. E tem uma passagem muito bonita, tanto uma passagem do livro que ele menciona no filme, em que ele fala, ele está comentando sobre pessoas que se atiram de prédios em chamas, e ele discute que não é porque a pessoa quer pular para a morte, porque ela sabe que ela vai morrer, mas é porque a alternativa, que é ficar num prédio em chama, é muito pior. Então, para levar alguém a saltar de um prédio, e esse é o ponto dessa passagem, ou para cometer suicídio, é porque na cabeça da pessoa naquele momento, a alternativa, que é continuar vivo, é muito pior. Então é um momento assim, eu acho que qualquer um pode se relacionar com isso, mas principalmente quem enfim, já conviveu com a doença, convive com a doença. É um momento muito forte do filme. Eu fiquei realmente muito encantado pelo fim da turnê e pela atuação dos dois, Jesse Eisenberg, mas especialmente o Jason Segel. O terceiro filme que eu vi no dia foi um filme também muito triste, foi uma pancada esses dois filmes um depois do outro, foi o filme do Wim Wenders, Tudo Vai Ficar Bem, com James Franco, Charlotte Gainsbourg, Rachel McAdams, que é um filme profundamente triste sobre perda, sobre a incapacidade de se lidar com o trauma, ou a dificuldade de se lidar com o trauma. E são todos personagens muito tristes, numa história muito triste, uma narrativa muito triste, muito melancólica o tempo todo, com uma fotografia sombria em boa parte do tempo. E a estratégia, primeiro que o Wim Wenders frequentemente filma os atores num primeiríssimo plano, em primeiro plano, e sempre olhando para a câmera e com olhares muito tristes, como se ele estivesse olhando para o espectador e convidando o espectador a compartilhar daquela tristeza, o que é um convite corajoso do filme. E o Wim Wenders, ele faz ele tem das estratégias que ele usa no filme. Primeiro, é muito interessante do ponto de vista simbólico, como constantemente a gente vê o personagem de James Franco olhando através de janelas ou vidros, como se existisse sempre esse filtro, essa barreira entre ele e o mundo lá fora, e ele não conseguisse se afastar dessa tristeza dele, ficasse sempre vendo a distância, ou pelo menos com essa barreira, esse filtro, a realidade. E tem uma outra coisa que o Wim Wenders faz no filme que eu acho muito bonito. Ele usa o contra-zoom, aquele contra-zoom do Hitchcock, né, que ele aproxima a câmera e ao mesmo tempo que ele está dando um zoom out, ou ele afasta a câmera ao mesmo tempo que dá um zoom in. E em boa parte do início do filme ele faz um contra-zoom no sentido de aumentar a distância focal, diminuir a distância focal. Então a impressão que a gente tem é que o fundo está se afastando do personagem, e ele faz isso várias vezes no primeiro ato do filme. E no terceiro ato ele faz o contrário disso, ele aumenta a distância focal, né? Ele dá um zoom in ao mesmo tempo que ele está se afastando, então a impressão que você tem é o contrário, é que o mundo está voltando a se aproximar. Isso é muito bonito, porque isso ilustra visualmente como o personagem, na fase mais deprimida dele, ele vai se descolando do mundo, e à medida que ele se ajusta, ou pelo menos encontra uma certa paz interior, esse fundo, o mundo vai se aproximando dele de novo. É uma estratégia visual muito linda de um diretor, obviamente, que sabe o que está fazendo, um veterano, e é um filme, enfim, que é muito triste, mas muito, muito, muito bom, muito tocante. Esse Tudo Vai Ficar Bem. E o último filme do dia foi Love and Mercy, que é uma biografia do Brian Wilson, do The Beach Boys, e o filme, ele adota uma estrutura muito parecida, por exemplo, com a do Shine, brilhante, com o Geoffrey Rush, que deu até o Oscar para o Geoffrey Rush na época, em 96, se não me engano é o filme, em que ele aborda a juventude do músico e ele numa idade adulta, a juventude mostrando tentando revelar todo o processo, inclusive que tem muito a ver com o pai dele, a rigidez do pai, a brutalidade do pai, e na juventude, na formação dele como músico, como pessoa, e depois as consequências disso lá na frente, quando ele já é um adulto, perturbado, inclusive,
psicologicamente. Então o filme vai fazendo uma contraposição entre esses dois momentos, e o Paul Dano, que faz o Brian Wilson jovem, está muito bem. O John Cusack, que faz o Brian Wilson mais velho, está muito bem. Aliás, o elenco está muito bem no filme. Elizabeth Banks, Paul Giamatti. Mas, embora as atuações do filme sejam muito boas, e a fotografia até seja uma fotografia bem planejada, as imagens, as sequências que se passam mais no passado, elas são um leve tom sépia, são um pouco mais com um grão mais forte, tem uma saturação mais forte da cor, e quando a gente vê ele mais velho é mais dessaturado, o grão mais fino e uma fotografia mais naturalista que abandona o sépia. Apesar disso, a estrutura do filme é uma estrutura batida, e a maneira como desenvolve a história também. E embora o filme mostre pra gente a genialidade musical do Brian Wilson, o seu processo como músico, a gente só vê a superfície. Ele pensando, vamos colocar esse tipo de som, vamos fazer esse tipo de harmonia, mas a gente não entende o processo criativo dele, só a prática criativa, que são duas coisas bem diferentes. Então é um bom filme, mas não é grandes coisas, embora tenha elementos muito bons. Então foram esses os 4 filmes que eu vi hoje. Um grande abraço, bons filmes.